Saudações, bravos aventureiros! Eu sou o professor Tiago Macieira e este é o Cachimbo Filosofal. Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre mais um review, sobre mais uma análise de livros e jogos. E aqui, depois de ter me aventurado nas terras de Fenfrey, vou compartilhar com vocês a minha análise sobre Algoz da Tempestade, que é a tradução do original Stormslayer, certo? Mas aí um livro de jogo da série Fighting Fantasy. Então, isso e muito mais no vídeo de hoje. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Mas antes, claro, peço vocês aí para curtir, para compartilhar, para comentar e, se possível, se inscrever no canal. Não vai te custar nem uma moedinha de ouro. Tudo bem? Tá certo? Então vamos lá. Vamos começar aqui com o original. Stormslayer, o Algoz da Tempestade, Fighting Fantasy. Por volta de 2009, 2008, a série Wizard, que detinha na época no Reino Unido os direitos de publicação da Fighting Fantasy, passou ali por uma revisão, por uma recapitulação e decidiu publicar outra vez a linha de livros e jogos Fighting Fantasy. E começou do primeiro ao mesmo, né? Começou a publicar o Feiticeiro da Montanha de Fogo, depois veio com... Aqui, vou mostrar para vocês. Depois veio a Cidadela do Caos, e aí republicou pulou, né, a Floresta da Destruição e a Cidade dos Ladrões e foi direto para o Calabouço da Morte, aqui no número 3, Death Trap Dungeon. E aí finalmente lançou o número 4, Stormslayer, que era um livro-jogo novo, inédito, escrito por Jonathan Green. O motivo dela fazer uma nova republicação seria o fato de mudar o formato, né? Você tem agora um livro com uma diagramação maior, novas capas, as páginas também com fonte maior, o que atrai mais as crianças, né? E claro, os desenhos, as ilustrações também acabam se tornando aí maiores, certo? Então, os livros passaram a ser republicados aí com novas capas e novo tamanho. Também tem a inclusão de personagens prontos. Você já pode começar a jogar sem precisar fazer rolagem de dados, de estatísticas. E também os dados alternativos. Acho que isso aqui já tinha nos livros passados. Então, de qualquer maneira, a Wizard decidiu reformular a série aí com uma nova publicação de livros, começando do primeiro. Também não foi muito à frente, tá? Quando eles chegaram em Sangue dos Zumbis, lá por volta do livro 18, 20, eles também encerraram a série e os direitos foram vendidos para a Scholastic. Antes disso tudo, depois dessa breve apresentação, vamos aí aos créditos de Stormslayer, né? E depois eu falo aí do livro. Primeiro, Stormslayer foi lançado em dia 3 de setembro de 2009. O autor é Jonathan Green. As ilustrações são de Stephen Player. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma imagem. Stephen Player. Ele é um ilustrador também novo na série Fighting Fantasy. Okay. E aqui tá algumas das suas imagens, sua arte. Eu gostei bastante das ilustrações dele, embora tenha que concordar que os antigos ainda são clássicos, ainda são melhores. A capa também é do Stephen Player, tá? Que mostra aqui um elemental de água, gelo e água, né? Um elemental aqui de gelo e água diante de você. E o livro Stormslayer foi publicado recentemente aí pela Jambu com o título Algoz da Tempestade. Essa linda capa aqui de
Rafael Pena e Samir Machado, que faz o design da capa. A tradução ficou por conta de Daniel Duran, beleza? Bom, então o que nós temos aqui em Algoz da Tempestade? Bom, primeiramente, esse livro, de acordo com o que eu pesquisei, ele já estava em fase de planejamento, lá atrás, na década de 90, quando a Puffin Books encerrou a publicação da série original. Os manuscritos do Jonathan Green estavam intitulados de Eye of the Storm, o Olho da Tormenta, o Olho da Tempestade, que é o nome desta máquina voadora do vilão, o Balthazar Sturm, o vilão do jogo, o vilão da história aqui. O escritor Jonathan Green mais tarde descreveu o roteiro como sendo ambientado em Fenfrey, eu não sei se é assim que se fala, é com PH, R, é Fenfrey, no Velho Mundo, e envolveria um mago interferindo no clima daquele reino, e era uma tentativa de escrever um livro que fosse mais parecido com as aventuras originais e também um que não dependesse de demônios, caos e mortos-vivos para os vilões. Seria mais elementar no geral, aqui nas palavras de uma entrevista que o Jonathan Green deu, certo? E aí, a partir disso, a série foi encerrada e o jogo foi engavetado, para só depois de muitos anos, 10 anos aí, mais ou menos, ser retirado do arquivo e vir à tona com Storm's Lair. Essa obra então foi lançada aí com um livro inédito, tá? E Jonathan Green caiu no gosto dos fãs pelo fato dele já ter publicado livros muito bons. Storm's Lair, O Uivo do Lobisomem, que é provavelmente um dos melhores, se não o melhor livro da Fighting Fantasy, certo? E ele passou a se tornar então um queridinho e um grande nome dentro da série Fighting Fantasy, certo? E nessa nova linha de livros, teríamos então a diagramação maior, que a gente falou, novos ilustradores e os personagens prontos aí de forma genérica, ou seja, você poderia escolher 3 jogadores, 3 personagens de forma genérica já para ir para a aventura sem precisar jogar dados, tá bom? Então, dessa nova linha aqui, como eu mostrei, Storm's Lair seria o 4º livro. Agora, se a gente pegar os livros inéditos, seria o 63º livro inédito da Fighting Fantasy, tá certo? Mas, Thiago, como se passa essa aventura, né? O que ela fala? Qual é o roteiro? Muito bem, vamos lá. A aventura se passa, dessa vez, no reino de Fenfrey, que é um dos mais prósperos reinos do Velho Mundo, que é um dos 3 continentes de Titã. Graças às reformas do rei Shalana e de sua coroa dos reis, Fenfrey se tornou muito próspero. Aqui você interpreta o herói de Tanatal, ou Tanápolis, como aqui na tradução do Daniel Duran, mas eu vou falar Tanatal. Um famoso aventureiro, um tanto fanfarrão, convencido de seus feitos, mas querido e admirado por quase todos do reino. O seu personagem, além da forte personalidade, tem muitos feitos realizados em seu nome, como ter resgatado a filha de um duque, ter salvado Tanatal de uma bruxa que estava atacando e afetando o lugar, com uma horda de vampiros. Você conseguiu ganhar a lendária espada Windbeater, que é uma espada mágica, e você inicia com essa espada no jogo. Você conseguiu capturar um basilisco na cidade de Bone Barrel. Enfim, fez inúmeras realizações, inúmeros feitos, e seu nome já é conhecido entre a população de Fenfrey. E onde você vai, você é bem recebido. Enquanto estava descansando em uma taverna na vila de Vastarin,
alegrando os aldeões com narrativas das suas andanças e dos seus feitos, eis que a taverna e a cidade são atingidos por uma enorme tempestade de vento e gelo que arrasa com o lugar. A destruição se torna ainda mais visível quando um enorme elemental de gelo inicia o seu trabalho de devastação do pobre lugar. Essa criatura aqui da capa é o primeiro monstro que você enfrenta na aventura. Assim, no meio da ação, você é inserido na história, tendo que salvar o pequeno vilarejo do monstro aterrorizante. Após finalmente derrotar o elemental de gelo, você parece ter conseguido vislumbrar ali no meio da tempestade uma máquina voadora, que é esse aqui, The Eye of the Storm, o Olho da Tormenta. Essa máquina, você vai descobrir logo depois, na verdade ela é a causa das tempestades, das mudanças climáticas que têm ocorrido no reino de Fenfrey. E essa máquina foi construída e está sendo operada por um mago renegado chamado Balthazar Sturm. Mas prosseguindo. A campanha então se inicia através da jornada do herói de Tanatal, que decide ir até Shlanabrad, a capital do reino de Fenfrey, em busca de informações. A ajuda logo vem quando um dos associados do colégio dos magos da cidade lhe revela de forma envergonhada que o provável causador dos eventos climáticos na região e o causador da destruição da vila de Vastarim é Balthazar Sturm, um mago do clima, outrora membro da escola, expulso por conta de sua indisciplina e insistência em estudar magias proibidas, e agora enlouquecido pela vingança e pelo orgulho. Ele quer então destruir o reino de Fenfrey por ter sido expulso da escola de magia, né? Exatamente. Ele também é um habilidoso elementarista, adepto das artes arcanas que controla os 4 elementos, fogo, água, ar e terra. Ele é um engenheiro muito capaz e ele construiu então a máquina voadora, esse navio voador aqui, que é o Olho da Tempestade, que consegue controlar o clima de qualquer região onde estiver sobrevoando. Então ele pode transformar um clima quente e trazer uma tempestade destruidora. Ele pode levantar furacões. Ele pode acabar com a umidade de um local e transformar tudo num deserto. Enfim, e é claro que ele vai utilizar isso para o mal. E aí cabe a você derrotar a tempestade e ganhar o título do livro, né? Ganhar o apelido aí de o Algoz da Tempestade, o Stormslayer. E como é que você vai derrotá-lo? Bom, primeiramente você vai ter que encontrar 4 elementais que vão anular os poderes do mago. Porque como ele tem o controle sobre os 4 poderes mágicos elementais, fogo, água, ar e terra, você vai precisar então de 4 elementais, um do fogo, um da água, um do ar e um da terra, para fazer frente ao poder do Balthazar Sturm. Então, antes de você lutar com ele corporalmente, você vai ter que anular os seus poderes e aí entre os elementais que você vai ter que encontrar. Mas onde estão esses elementais? Eles estão em 4 locais diferentes do reino de Fenfrey. Um está debaixo d'água, no templo submerso de Ridana, no Mar das Enguias. Outro está numa mina abandonada, localizada na Serra Dente de Bruxa, esse é o elemental da terra. Outro está nas planícies uivantes, um lugar meio desértico, esse é o elemental do ar. E o elemental do fogo está dentro de um vulcão chamado Monte Pyre, tá? Dos 4 lugares que você pode explorar, e pode explorar em qualquer ordem, o mais difícil e desafiador certamente é o Monte Pyre, um vulcão ativo, fumegante, repleto de criaturas de fogo, lava e muitos corredores que podem fazer um labirinto de Zagor se tornar uma brincadeira de criança, tá? Quando finalmente tiver reunido ajuda suficiente, você vai precisar encontrar alguma forma de chegar até o navio voador em forma de peixe metálico. Claro que existem algumas maneiras interessantes. Você pode ter uma poção de levitação, você pode ter ajudado um cara num balão. Enfim, existem mais de uma forma aí para
você conseguir chegar até o navio voador. Mas esse é o ato final da história. Primeiro você tem que encontrar os 4 elementais. E o que a gente pode concluir desse ponto aqui do enredo? Eu percebi que isso é uma temática steampunk. O que é isso? Uma temática steampunk é onde a tecnologia principal é a máquina a vapor. Você tem um cenário de fantasia, mas a máquina a vapor é a tecnologia mais avançada. É aquela tecnologia da Revolução Industrial, né, do início do século XIX. Então, você tem máquinas, você tem robôs movidos a vapor, você tem aí a energia a vapor em plena evolução, pleno andamento e ditando o avanço científico, mas é dentro de um reino de fantasia. Então tem golem, tem morto-vivo, tem orc, goblin, humanos, elfos, etc. Tá? Isso é um cenário steampunk e Stormslayer é um cenário steampunk, principalmente aí nesse final, tá? Dentro do navio você vai encontrar golems, constructos, uma criatura imparável, similar ao Exterminador. O herói vai ter que precisar, então, encontrar o Mago Louco dentro dessa máquina voadora, dentro desse navio, tá? E o final da aventura, então, é a batalha final contra o Mago Louco, Balthazar Stamme, que é uma batalha bem difícil, tá? Lembra o combate mágico de O Retorno à Montanha de Fogo contra Zagor, na qual ele usa os 4 elementais. Você também precisa encontrar formas de deter, de anular esses elementos. E a batalha contra o vilão dessa história lembra a batalha contra Zagor em Retorno à Montanha de Fogo, tá? Caso consiga derrotar Balthazar Stamme e a sua máquina do clima, você será conhecido para sempre como o Algoz da Tempestade. E a referência 400 aqui é muito bem descrita, é muito boa mesmo. O livro ele também introduz mecânicas nunca antes vistas na série, a primeira das quais são os personagens pré-gerados. Aqui você pode escolher pelo menos 3 personagens pré-gerados, tá? 3 personagens prontos antes de embarcar na aventura. E como eu não marquei o livro, eu não vou achar, né? Então deixa pra lá. O segundo é manter o controle do dia da semana. Aqui temos os dias da semana, que não é exatamente um tempo, né? Aqui está a folha de aventuras. E aqui tem os dias de semana, que não é segunda, terça, quarta, domingo, não. É dia do fogo, dia da tempestade, dia da lua, dia do mar, alto dia, etc. E você tem que marcar o dia em que você está sempre que o livro te disser. Por quê? Porque algumas criaturas ganham força se estiverem no dia determinado. Por exemplo, no dia do fogo, criaturas do fogo ganham habilidade, energia e ficam mais fortes contra você. Se você estiver no dia do mar, as criaturas submarinas ganham força contra você. E assim por diante, tá? Então, o livro ele pode ficar difícil se você estiver acidentalmente num dia que coincidir aí com a criatura de um elemento específico. Outra novidade é que você começa de posse de uma arma mágica capaz de ferir criaturas do tipo elemental e que lhe concede bônus de ataque contra dragões. Isso é muito legal, porque ao invés de você ter que encontrar uma espada mágica, você já começa com uma, né? Então, um ponto também positivo. Entre os pontos legais, aí, positivos também, que eu percebi, temos a excelente ambientação dos cenários, que são proporcionados pela escrita do autor. Aqui, Fenfury, que era um reino desconhecido, que era só citado em outros livros e jogos, ganha vida, e o seu relevo, suas cidades, seus habitantes são ricamente detalhados. O livro é enorme, as referências são grandes porque são detalhadas, são bem escritas. Aqui tem 400 referências, mas você vai explorar 90% do livro, pelo menos. Tem um cenário steampunk no final, dentro do olho da tempestade, que é muito divertido jogar. Tem uma experiência agradável, né, dentro desse monstro aí de vapor e ferro. A batalha final contra o Balthazar Stamme nos faz perceber que ele é um vilão realmente caótico e mau, né?
Ele é completamente insano, ele quer a destruição por completo, só por orgulho. Há um diálogo antes do confronto final, que também merece destaque. Outro ponto é que a aventura é não linear, ou seja, ela não tem um caminho único para chegar ao final. Você pode ir para o final indo por vários caminhos. Ele é não linear, uma história não linear. Até porque na busca pelos 4 elementais, você pode começar pela busca do elemental do fogo, depois ir para o elemental da terra, depois buscar o elemental do ar, ou em qualquer ordem que você preferir. Aqui também tem subtramas, né? Então, as subtramas principalmente são essas de encontrar os elementais. E também temos uma homenagem, né? Aqui, pelo menos, uma homenagem à aventura submarina Demônios das Profundezas. Que já que o elemental da água só dá para encontrar debaixo da água. E aqui a gente vai lembrar certamente dessa aventura aí, Demônios das Profundezas. Há muitas referências que só podem ser acessadas com itens ou informações corretas que você vai precisar anotar ao longo da aventura. Ela não é fácil, não é uma aventura fácil, tá? Mas os bônus de sorte, de habilidade, são generosos. Você começa com 10 provisões para conseguir energia, a chance de encontrar poções de cura. Então, o livro, apesar de difícil, ele tem chance, ele te dá chances de vencer, tá? Ele não é tão sádico como outras histórias. Agora, tem pontos negativos? Tem. Algoz da Tempestade tem alguns pontos negativos, sim. Por exemplo, se você não achar todos os elementais, as chances de vitória são curtas. Existem alguns itens obrigatórios que você vai precisar encontrar. Vai precisar da ajuda de NPCs também. Sem eles não tem como ganhar o jogo. Outro aspecto negativo é que o autor te engana lá no final. Ele te aconselha a destruir a máquina voadora, a destruir, a vandalizar a máquina para jogar ao chão. Só que isso vai tornar a batalha final mais difícil, porque a máquina voadora vai ficar instável. E isso vai atrapalhar o equilíbrio e vai tornar a batalha final mais complicada. Então ele te engana, induzindo ao erro lá no final. Alguns encontros são realmente muito difíceis. Tem um elemental da terra que é habilidade 14, tá? Se você encontrá-lo, a chance de ser derrotado é altíssima. E a submissão, a subtrama dentro do multiplayer é realmente muito, mas muito complicada. Por conta... É um labirinto. Um labirinto dentro de um vulcão com criaturas fortes e muitos jogadores podem acabar desistindo. As ilustrações são decentes, tá? Ilustrações do Stephen Player são bem decentes. Aqui. E se você observar bem de perto, você vai conseguir notar ali os traços feitos a lápis do autor, né? Ele fez, então, tudo ali a lápis, o que não é uma novidade, né? Todos os autores da Fighting Fantasy faziam, com poucas exceções, faziam seus desenhos a lápis. Mas aqui a gente também observa, se notarmos mais atenciosamente, apesar do talento inegável do autor, os artistas clássicos, como Martin McKenna, o Russ Nicholson, o Tony Howard, eles acabam sendo superiores, né? Mas o Stephen Player não é um mau artista, não. Muito pelo contrário. A capa original nos revela o primeiro monstro que enfrentamos na aventura, o elemental de gelo e água, que ocupa toda a parte central do diagrama, com o título da série em letras garrafais, logo acima, e a capa brasileira do Rafael Penn, que é, na minha opinião, mais bonita que o original, tá? Eu, pelo menos, achei a capa aqui bem mais bonita e mostra a máquina do clima criando uma tempestade de areia e tem um rosto aqui, né? Isso, óbvio, é uma homenagem do filme A Múmia.
Se vocês observarem, essa capa aqui é uma homenagem ao filme A Múmia, tá? Que tem uma cena lá onde o Imhotep invoca uma tempestade de areia com a cara dele aparecendo na magia lá, na tempestade. Certo? O autor certamente deve ser um grande fã desse filme. Eu também sou. Gosto muito aí da Múmia. Então, considerações finais? As considerações finais. O Algoz da Tempestade pode não ser o melhor livro de Jonathan Green, mas está à altura aí das grandes obras de Steve Jackson e Ian Livingstone. Estamos diante de um grande épico, onde os elementais recebem um foco maior. Há emoções, quebra-cabeças, perigos e grandes desafios. A conclusão é digna de um verdadeiro épico, cheio de ação e que de tão memorável vale a pena não desistir e tentar outra vez só para chegar à conclusão, à referência final. O livro consegue ser um grande sucesso entre o público mais velho, fã das obras clássicas, e consegue também atrair um público mais novo. É uma aventura espetacular e a minha nota para Storm Slayer, para Algoz da Tempestade, vai ficar em 8. 8,5. 8,5. 8,5 para Algoz da Tempestade. Tá bom, gente? Ficamos por aqui. Obrigado por ter me acompanhado até o final e até o próximo Cachimbo Filosofal. Tchau!